Eterno Deus, Criador de todas as coisas, te damos graça nessa noite de estarmos juntos para te adorar. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão a ti. Nós sabemos que és um Deus zeloso, um Deus santo, um Deus de justiça, um Deus que se ira. Senhor, ensina-nos como aproximar do Senhor, como está os teus pés. Abençoa teus filhos em toda parte. Fale conosco nessa noite, através da sua palavra, é o que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus assim abençoa cada um dos nossos irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, versículo 38 de Êxodo 12, verso 38. E depois São Mateus 13, verso 47 e 48. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre uma multidão mista. E subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. São Mateus 13, a partir do versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Deus abençoa a leitura da sua palavra. Pode assentar? Deus não é um misturador, e sim um separador. Deus separou. A gente vê tudo aquilo que aconteceu na vida de Jacó, mas ali era Deus para separar Jacó de Esaú. A bênção era de Jacó, não era de Esaú. E então Deus sempre está separando. Ele está separando. Tem um tempo de separar o joio do trigo, né? Há um tempo. Jesus mesmo disse, deixai-o, né? Mas haveria um tempo de separação. Ele não disse que ele ia misturar para fazer uma farinha misturada, né? Composta de trigo e joio. Não, tem que separar. A casca também se separa do grão, mas ela tem que ser separada no tempo determinado, no tempo certo, né? Você não pode separar quando está verde, né? É quando o trigo, o arroz, o milho, eles estão na hora da colheita, então é a hora de separação, né? Agora, o que nós vemos aqui, que Israel, quando ele saiu do Egito, no meio daquele escape, daquele êxodo, também saiu uma mistura de gente. Povos também foram levados cativos, né, que trabalhavam ali, não era somente os judeus, mas tinha muitos povos de muitas nações, africano, filisteus, babilônico, aonde o Egito, como o Egito dominava o mundo, dominava aquelas nações, levava também o povo para ser cativo, né, para construir o país. Então, naquele êxodo, saiu uma mistura de gente. Era muita gente. Nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem que o irmão Brana disse que eles é que trouxeram o problema, né, porque eles tinham o quê? Tinham costumes. Eles tinham seus costumes, eles tinham suas leis, né, sua religião. Então, na medida que eles saíram,
acompanhando Israel com uma promessa de uma terra que manda leite e mel. Só que a promessa não era para eles. Esse é o problema. A promessa não era para eles. A promessa era para Israel. E nem para aquele Israel que estava saindo. Eles pensavam que eles iam possuir a terra, mas eram seus filhos que estavam, aquelas sementes que estavam no lombo deles. Então, aquela mistura de gente, eles que trouxeram o problema no arraial. Com o passar do tempo, né? Eles que trouxeram. Eles todos ficaram, como disse o irmão Brana, maravilhados com os milagres, porque os milagres, diz o profeta, te deixa você maravilhado. E se Deus fosse me usar em milagres, eu seria a pessoa mais conhecida do Rio Grande do Sul, do Brasil, hoje pela internet, do mundo, né? Porque o milagre, na verdade, chama atenção. Então, o milagre, aqueles milagres que Moisés realizou, as pragas, chamou a atenção daquelas igrejas, né, que estavam ali, daquelas nações. E quando Israel saiu, eles também saíram junto. Você vê que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante. O profeta diz, quando Israel estava no Egito, ele era o povo de Deus, né? Não era igreja. Quando estava no Egito, era o povo. Enquanto nós estávamos na denominação, nós era povo, não era igreja. Mas quando Israel saiu do Egito, Israel passou a ser a igreja, porque a igreja é chamados para fora. Saíram com alegria, com tamborim, com cântico, com muitos testemunhos para dar, libertos. Só que eles foram libertos do Egito, eles não foram libertos deles mesmos. Você tem que ser liberto de você mesmo. Você tem que buscar uma libertação interior. Você deixa o mundo, deixa a denominação, mas ainda você não deixou a você mesmo, né? Aí você ainda não venceu a você mesmo. O maior inimigo que nós temos é nós mesmos. Você ainda não venceu. Então você precisa vencer a você mesmo. O que aconteceu com aquele povo? Eles não tinham vencido a si mesmo. Então Moisés chamou uma nação de dentro de uma nação. Agora, de dentro daquela igreja, tinha que sair outra igreja. Tinha que sair uma igreja noiva, né? Um novo Israel, né? Vamos dizer, o novo Israel tinha que sair. A gente vê como é maravilhoso a forma como Deus trabalha. E tem pessoas que sabem explicar melhor. Mas eu, pensando aqui na mensagem ele ouvi sobre o sobrenatural, né? Quando o sobrenatural é feito, né? O que acontece? Porque no Egito foi o sobrenatural. Só que o sobrenatural produz classes. O sobrenatural ele produz 3 classes de crente, né? O sobrenatural produz o crente verdadeiro, ele produz o crente incrédulo e o manufaturado. E o profeta está falando aqui nos dias de Pentecoste, porque nós olhamos ali 3.000 almas que o sobrenatural produziu, mas eles todos não eram crentes. Ali tinha crente manufaturado, tinha crente incrédulo. Porque depois aquele povo do Pentecoste, eles foram provados com a vinda do mensageiro da primeira era, Paulo. Deus levanta Paulo como perseguidor da igreja. De repente, Paulo se converte. Será que a igreja creu? Não. Só o verdadeiro cristão é que creu em Paulo. Não foi todos. Então Pedro ele lançou a rede. Jesus disse que o reino dos céus é como aquele homem que lança a rede no mar. E ele puxa a rede. E a rede, quando ele puxa, está pesada.
de peixe, de tartaruga, serpentes. Várias qualidades de tartaruga também vêm junto, porque a tartaruga já aproveita ali que o peixe está preso para comer o peixe. A tartaruga come os peixes quando estão presos na rede. Então, a rede vem cheia, mas não é somente peixe. Assim é a pregação do Evangelho, a mensagem. Porque nós temos muitas, nessa caminhada, como Israel, tinha muita tartaruga, tinha muita serpente, e tinha muitas aranhas do mar, que não eram peixe. Tinha peixe, mas não em todos eram peixe. Então veio aquela mistura, aquela multidão mista, né? A multidão mista, ela vem em todos os avivamentos. Nós tivemos o avivamento de Moody, nós tivemos o avivamento de Finney, o avivamento de Lutero, de Wesley, nós tivemos o avivamento do irmão Branham. Agora, o avivamento do irmão Branham passou. Se nós estivéssemos dentro do avivamento do irmão Branham, a coronavírus tinha que se encurvar diante dele. Porque no avivamento do irmão Branham, o câncer se encurvou diante dele. Porque o que Deus disse para ele, se ele fosse sincero, nem um câncer ficaria diante da sua oração. Então, o avivamento dele passou. Porque, veja bem, João Batista, ele não veio operando sinais. Não, ele tinha uma mensagem para trazer. Ele era a voz que clamava no deserto. Eles não levaram enfermos para João. Jesus já veio curando os enfermos. Já era o seu ministério. O sobrenatural teve que ser feito nos dias de Jesus, porque tinha que surgir. Tinha que aparecer os 70, tinha que aparecer Judas, tinha que aparecer os verdadeiros também. Agora, quando vem o irmão Branham, ele já vem com o sobrenatural. Quando vem João, aí João já é diferente. É igual o João precursor. João já traz a palavra. João já vem no tempo do silêncio. Porque João já vem trazendo o avivamento da esposa. Porque as pessoas estão esperando uma grande coisa, né? O avivamento da esposa foi desde o ano 2000. Agora, o irmão Branham diz que também o avivamento traz uma multidão mista. O avivamento também traz uma multidão mista. Logo que o sobrenatural foi feito, o grande milagre foi realizado, bem, exatamente como nos dias de Moisés, né? Lá havia uma multidão mista. Moisés foi até o Egito, e quando ele foi até lá embaixo, o que aconteceu? Ele fez alguns milagres, e quando ele os fez, o crente e o incrédulo todos se juntaram, porque milagres estimulam as pessoas. Veja só que essas classes no Egito estavam juntas. Elas trouxeram o problema a Moisés do deserto. Porque Deus vem, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando. No Egito foi uma pequena luz, no deserto a luz foi um pouquinho mais forte. Agora, quando chegou na terra prometida, a luz era maior. E lá havia uma multidão mista que foi com eles, e aquela mesma multidão mista poluiu o arraial. Veja que quando o sobrenatural foi feito nos dias do irmão Branham, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, os grandes milagres do seu ministério, isso aí trouxe o quê? Trouxe uma multidão mista. Só que nos dias do irmão Branham, eles estavam juntos. Depois da morte do irmão Branham, eles se separam. Uns já estão crendo na dualidade, outros estão crendo no retorno do irmão Branham, outros um concílio de pastores. Veja que eles começam a poluir o arraial, trazer confusão à mensagem. Por quê? Não tinha mais profeta.
Nós só tínhamos a mensagem impressa, a mensagem em voz. Agora, quando chega o ano 2000, que João vem colocando a mensagem no seu lugar, em ordem, com um ministério profético, porque ele é apóstolo e profeta, apóstolo nos dias de Jesus, profeta no Apocalipse. E ele era um tipo do verdadeiro crente. João já é o tipo do verdadeiro crente. Então, o Senhor Jesus tinha que ter um verdadeiro crente para posicionar essa mensagem. Senão nós estaríamos na confusão novamente. Nós não seríamos um Caleb para reconhecer o Josué. Aí nós ia seguir Coré, Datã, Abirão e toda essa multidão mista, com seus costumes. Amém? Não tentando ser ignorante, mas, ou o quê? Foi aquela mesma coisa que arruinou Israel em sua marcha. Era aquela multidão mista. E se aquilo não for o mesmo tipo de hoje, então eu não sei. Uma multidão mista. Nós aqui há mais de 20 anos neste lugar, nós já temos uma experiência da multidão mista. Cada vez que o sobrenatural é feito, uma multidão mista aparece. Nós temos visto no ministério da esposa a mesma coisa, essa multidão mista. Eles têm seus costumes. Enquanto estão no Egito, na festa, os milagres, eles não se manifestam. Eles vão se manifestar depois, que Deus deixa que as águas ficam amargas, o pão termina, não tem mais água, não tem mais comida. Eles têm que se manifestar na hora do teste, porque Deus tem que os testar, porque Deus é justo, Ele tem que te testar, porque Ele é justo. Olha, crentes e incrédulos misturados os leva à igreja, contanto que venham a ser e sejam batizados. Isso é tudo que é necessário. Irmão, você tem que estar morto antes de ser enterrado. Quando a pessoa é batizada, é porque ele se arrependeu. Pedro disse, arrependei-vos. Arrependimento é morte. Você tem que morrer para o sistema, você tem que morrer para o mundo, você tem que morrer para o pecado, você tem que morrer para si mesmo. Arrependimento é dar a volta, dar as costas para todo o sistema, para todo o credo, para todo mundo, para tudo. Aí você não pode enterrar uma pessoa viva. Pessoa viva tem que ir para o hospital. Está se mexendo, respirando, leva para o hospital, eles não enterram. Então, o batismo é um sepultamento. Sepultura aquele que está morto. Pedro ficou todo emocionado e ele disse rapidamente, 91, a ele ouvi. E ele disse rapidamente, logo que ele viu o sobrenatural, ele disse, façamos aqui 3 tabernáculos. Isso foi no Monte da Transfiguração. Pedro viu Moisés, Elias, Jesus transfigurado, ele ficou emocionado. Ele já queria fazer denominação, foi o que fizeram. O povo tem se separado em tendas, em tabernáculos. Olha que Pedro disse, rapidamente, a mesma coisa que Lutero fez, a mesma coisa que Wesley fez, e a mesma coisa com nossos irmãos pentecostais, e que todos nós fizemos, nós faremos isto pentecostal, isso pentecostal, e isso pentecostal, faremos nossa organização. O sobrenatural emociona. Você sabe, o sobrenatural emociona. Quando a mensagem foi trazida, a mensagem que eu estou falando não é primeira e segunda etapa. Não foi aquela mensagem do rádio. As pessoas estão achando que a mensagem do rádio foi a mensagem do irmão Brana. Não. A mensagem do rádio foi as 3 etapas da graça que o irmão Brana pregou. Foi a mensagem precursora da segunda vinda. Agora, a mensagem do profeta foi a revelação dos 7 selos, foi a abertura da palavra, foi a terceira puxada.
Agora, quando ela surgiu, o sobrenatural apareceu, surgiu, o estrondo. Aí você tinha que esperar essas classes aparecerem. Porque ainda estava no deserto. No ano 2000 ainda estava no deserto. Porque o Jordão é morte. O Jordão é você fazer morrer a si mesmo. A terra prometida é o novo nascimento, é o batismo do Espírito Santo. É um lugar de guerra, de batalha, onde você tem que vencer a você mesmo. Porque Ele está te preparando para uma nova terra, onde não tem dor, não tem guerra, mas você tem que guerrear aqui. Nenhum covarde entra ali. Por isso ele disse, o reino do céu é como uma rede, que o pescador lança no mar. Então vem toda espécie de peixe, né, marisco, caranguejo, siri. Você sabe que o caranguejo anda para trás. Você sabe que a rã também só olha para trás, de onde ela saiu. A gente vê todos esses espíritos nessa caminhada. Espírito de caranguejo, de tartaruga, de rã. A tartaruga volta para o mar. O peixe não tem como voltar, ele morre. O cristão, na verdade, ele morre para o mundo. Ele morre para o sistema. Ele atravessa o Jordão. Ele recebe o Espírito Santo. Bem, esses crêem que ele virá em um cavalo branco. Bem, nós não. Cremos que ele virá em uma nuvem branca. Bem, deixa eu ir. Eles não são dos nossos. Aí está você, o sobrenatural sendo feito. Um crê que ele vem na nuvem, outro crê que ele vem no cavalo branco, outro crê que Jesus era um e o Pai era outro. Isso aí porque o sobrenatural foi feito. Você vê que essas coisas vêm depois da revelação dos 7 selos. Eu estava pensando, eu estava lendo ali no Evangelho de São Marcos, a mensagem de Jesus e a mensagem de Judas Iscariotes. Você sabe que a mensagem de Jesus enfurecia os fariseus, saduceus, sacerdotes. Eles queriam matar ele, queriam precipitar lá da montanha, queriam apedrejar Jesus por causa da sua mensagem. Agora, quando Judas trouxe a sua mensagem para o Sinédrio, eles ficaram alegres. A sua mensagem foi, olha, eu sei aonde ele está, eu sei quem é ele, eu vos entregarei. E eles ficaram alegres, lhe deram até dinheiro, lhe deram oferta, lhe deram dízimo. A mensagem de Judas alegra o Sinédrio, o concílio. A mensagem de Jesus enfurece. É a mesma coisa hoje. Deus guarda a sua palavra. Parágrafo 106. Isso foi o que aconteceu nos dias de Lutero. Quando a mista, Deus tem tentado tirá-lo para fora desde aquele dia. Nos dias de Lutero, o justo viverá pela fé. Eles testaram isto e o provaram e encontraram que era assim, uma multidão mista que seguia. Sempre teve essa multidão mista. No quíntuplo está ali a multidão mista. Apocalipse 10, 1-7 está a multidão mista. Apocalipse 10, 8-11 está a multidão mista. Você pode ver que no Egito eles estão juntos, na Assembleia estão juntos, na Católica estão juntos. O sobrenatural, quando Deus o chama, sai dela, povo meu, o incrédulo não sai nesse dia. Porque o incrédulo não crê nessa mensagem. Agora, se fosse um tempo de milagres, de coisas extraordinárias, eles saíam as 3 classes para seguir Moisés. Agora, quando foi no tempo de espiar a terra, aí foi onde Deus fez a separação. Só ficou Josué e Caleb.
Os demais, eles só viram o gigante, não viram o sobrenatural. Então, logo Lutero partiu, o que aconteceu? Eles organizaram a igreja e formaram um grande e enorme sistema eclesiástico. Quem organizou? A multidão mista. E quando eles o fizeram, a igreja voltou para a prateleira. Deus colocou os luteranos na prateleira, colocou os wesleyaninos na prateleira, colocou os pentecostais na prateleira, colocou o povo da primeira e segunda etapa na prateleira. Está te colocando na prateleira, porque você tem visto o sobrenatural, o avivamento trazido, o avivamento da esposa, trazido por João, e você tem sido incrédulo. Então Deus coloca na prateleira. Porque você tem se denominado, se organizado a si próprio. Em seguida veio John Wesley, um dos grandes, poderosos guerreiros da Idade Média. E logo que ele chegou, desafiou a igreja anglicana, desafiou a igreja católica, desafiou o mundo, pois o santo Deus disse que as pessoas deviam viver em santidade e permanecer em sua promessa, a promessa de Deus, e ele realizou milagre. O que aconteceu? A multidão mista partiu com ele. Veja, a multidão mista foi com John Wesley, tinha vindo com Lutero, mas Lutero não tinha uma mensagem para afirmá-lo. Lutero foi, era apenas o broto, era fraco demais, tinha que fortalecer mais, vinha a borla, mas a borla também era fraca, veio o talo. Veja que essa multidão mista vai até o grão. Protege, é a casca que protege o grão. Agora, Deus é separador, não é misturador. E quando Wesley partiu, então a multidão mista entrou. Agora, quando Branham partiu, a multidão mista também entrou. Que coisa tremenda. E o que isso fez? Corrompeu a igreja até o ponto em que muitos deles não tinham nem mesmo hinos em seus hinários com a palavra sangue. Com certeza. Onde dizia, pelo sangue, eles tiravam o sangue. Mudaram o hinário. Isso foi depois da partida de Wesley. Veja o que a multidão mista fez. Olha a multidão mista. Não, Deus não fala só com Moisés. Deus fala conosco também. Porque o problema deles era a mensagem de uma só pessoa. Deus trabalhar através de Moisés. Porque eles lá no Egito não enfrentaram o faraó. Não, lá eles estavam juntos. Lá o sobrenatural estava sendo operado e eles estavam juntos. Eles queriam ser libertos. Eles queriam sair dali. Eles queriam a promessa. Mas tinham que atravessar o deserto. Tinha que atravessar o Jordão, tinha que lutar lá dentro. Você tem que lutar. Então a multidão mista entrou. Quando Branham partiu, a multidão mista entrou. Ele estava ali dentro com ele. Aí surgiu, cada um com o seu grupo, cada um com um pedaço da mensagem. A mensagem virou em pedaço. Como a Bíblia tem virado em pedaço, um pedaço para os mormons, para os testemunhos de Jeová, adventistas, um pedaço para os pentecostais, para os presbiterianos, anglicanos. Hoje a mensagem virou em pedaço depois da partida do irmão Branham. Quem fez isso? A multidão mista. Como no deserto. Hoje é a mesma coisa, meu irmão. Eles querem fazer, mas esta foi levantada para não cair. Esse livrinho não tem como fazer ele em pedaço, porque João comeu e está profetizando
a povos, tribos, línguas e nações. A esposa em todos esses lugares, todas as nações e tribos e línguas. Porque diz tribos, vocês aí em Moçambique, é um país formado por tribos. E Angola é um país formado por tribos. Vários países da África formados por tribos, por isso ele profetiza tribos, nações. E o que isso fez? Corrompeu a igreja até um ponto que muitos deles não tinham nem mesmo hinos em seus inários com a palavra sangue. Mexeram no inário, mexeram na mensagem. Eles estão querendo tentar fazer o irmão Branham dizer o que ele não disse, com as suas más interpretações e colocações de parágrafos. Por isso você tem que nascer de novo, você tem que crescer na estatura perfeita de um varão. Então, quando vemos essas coisas acontecendo, quando vemos essas coisas vindo a acontecer, então sabemos que há uma multidão mista que subiu com o povo. Após algum tempo, uma vez o pastor pregando no estado do Paraná, ele disse: eu estou de cinza porque eu estou rodeado de hipócrita. Não demorou muito tempo que aquilo se manifestou. Após algum tempo, uma facção se foi totalmente para um lado e outra foi para o outro lado. E ali está a sua multidão mista, o 114, Deus guarda a sua palavra. Aí está a sua reação novamente. E quando isso sucedeu assim, eles chegaram a um lugar em Cádiz Barneia. Cádiz Barneia é o trono do julgamento. Aí Deus tinha que julgar. Foi ali que Moisés os enviou para espiar a terra. E quando chegaram a Cádiz Barneia, aquele era o lugar de julgamento, onde as provas deveriam acontecer. Se você pudesse simplesmente compreender isso, pequena igreja. Eles foram, mas eles eram crentes fronteiriços. Mas eles tinham que ser testados. Eles eram cabeças de tribos. Mas eles foram testados, foram reprovados. Então, quando eles viram os gigantes, eles disseram: ali tem gigante. Os filhos de Enaque habitam ali. Eles são um exército muito bem preparado. Mas Josué e Caleb não viram isto. Josué e Caleb estavam olhando para a promessa, estavam olhando para a Escritura, estavam olhando para aquilo que Deus tinha falado a Abraão. O problema hoje dos nossos irmãos e ministros é que eles não estão olhando para o que disse o profeta. Não, eles estão realmente olhando naquilo que o fulano de tal disse. Veja que eles estão desviando os seus olhos da Bíblia e da mensagem. Eles estão vendo gigantes, mas Josué e Caleb estavam vendo os trovões, os selos revelados, o novo nome. É o que eles estavam vendo, a mensagem de uma só pessoa, o grande Deus que os trouxe até ali. Eles estavam vendo o grande Deus que julgou o Egito, que abriu o Mar Vermelho, que os alimentou por 40 anos no deserto. O grande Deus que desceu no Monte Sinai, a um ponto do povo estremecer, falou com Moisés através dos trovões. É isso que Josué sabia, cria, tinha visto. É o que João tem nos trazido, é o que está escrito. É o que está escrito. Foi o que Jesus disse para Satã: está escrito, está escrito, está escrito. Até que Satanás partiu para o argumento. Você pode ver que ele parte para o argumento quando você mostra o que está escrito. Agora, aqui está onde queremos arrochar por um instante. Agora ouça atentamente. Cádiz Barneia era o tempo do teste. Cada filho que vem a Deus tem que ser testado.
não há nenhuma exceção, de modo algum. Deus testa e prova cada filho que vem a Ele. Não é isso correto? A Bíblia diz que eles são. E assim observamos agora quando essas provas de teste chegam, né? Há tempo de teste que vem para as nações. Olha, o irmão Branham numerando as nações. Agora, eu digo isso, eu não sou um político. Deus dirige a sua própria nação. Ele não dirige essas nações, Ele dirige a sua. Nós somos a nação eleita. A esposa é a sua nação. Ele não dirige essas nações, o diabo as dirige. Cada uma delas, a Bíblia diz que sim, o diabo opera em cada nação. Você está tentando apoiar um partido político, um candidato, achando que vai consertar o país? O diabo está na direção de tudo isto. Ele disse, a mim me foi dado, eu dou a quem eu quero. Ele tem um controle e o domínio por certo tempo de todas as nações do mundo. Então, se você está envolvido em política, em apoiar este, aquele, levantar a bandeirinha, pare com isto. Atravesse o Jordão, vem para o outro lado. Saia desse deserto. Porque você foi enganado com a mensagem da multidão mista. E quando a hora da prova, veja só, quando o período, observe quando o tempo de prova chega para as nações. Quando o período de prova chegou para Israel, ele falhou. Quando falhou, Deus virou-se para a Babilônia, como uma nação, também falhou. E quando a hora da prova chegou para Roma, ela falhou. Quando a hora do teste chegou para a Grécia, ela falhou. Quando a hora da prova chegou para a França, ela falhou. Quando a hora do teste chegou para a Rússia, ela falhou. Ouçam, e eu digo isso com um coração reverente para com Deus. A hora do teste tem chegado para a América e ela tem falhado. 123, Jeová Jireh, terceira parte, irmão Branham disse, 123, Deus ajude que ele possa ligar aquela pequena tomada em seu coração. Amigos, essa semana vocês têm visto o grande Espírito Santo entre nós, não há dúvida com relação a isto. Deixa aquela luz ser ligada nessa noite, não perca isto, meu irmão e irmã. Eu penso que apenas com este pequeno capítulo aqui de Abraão sendo provado, apenas ligando de trás para frente, de Gênesis e Apocalipse, tem provado em que hora nós estamos vivendo. Cristo rejeitado novamente em nossa nação. A hora do teste para a América tinha chegado. E ela falhou. Ela rejeitou a Cristo, como Israel rejeitou, a América rejeitou. A América, o Israel moderno, rejeitou a Cristo. A hora do teste tem chegado para a América e ela tem falhado. A hora do teste tem chegado para o Brasil e ele tem falhado. O Brasil não tem reconhecido a mensagem nem a hora, nem o mensageiro. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis te reunir, como a galinha reúne os seus pintainhos, e não quiseste? Assim Deus fez com a América do Norte, assim Deus tem feito com o Brasil. Ele tem falhado, já atravessou a linha da misericórdia. Essa nação não tem mais conserto. O mundo caindo aos pedaços outra vez. Tem conserto? Não tem mais. Você acha que tem conserto? Não, a boa intenção do presidente, é boa intenção dos homens, bons homens, mas não tem mais conserto, meu irmão. Eu digo a todos os políticos, presidente, ouça o profeta, veja que não tem mais conserto. Como Putin, disseram que uma vez ele disse, um dos seus profetas falou sobre mim, que nós vamos lançar mísseis sobre vocês. Porque eles estão ainda em pé, porque o profeta disse o que eles vão fazer. A Rússia vai lançar uma bomba atômica no Vaticano,
para cumprir Apocalipse capítulo 18. O evangelho tem sido pregado de leste a oeste, do norte ao sul. Ele tem varrido cada lugarzinho em fenda e esquina, grandes reavivamentos. Tem acontecido Billy Graham, Jack Shuley e Oral Roberts, e eles têm, simplesmente centenas deles. Tem varrido cada pequena fenda e canto. O diabo jogou do além uma televisão, e Deus trabalhou em torno disso para soltar o homem da televisão. E cada bêbado no bar, ou seja, lá onde ele estiver, estará sem desculpa. Sim, senhor, a hora da prova tem chegado. O que eu lhes falei desse púlpito no ano passado? A América cometeu seu erro fatal. Eu disse, erro fatal. Claro que ela cometeu. Veja o que ela está fazendo agora. Você sabe qual foi o erro fatal da América? Você sabe que o irmão Brana disse que a América tinha atravessado a linha da misericórdia. Ele disse, eu não oro mais pela América. Foi quando Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne, todos cancelaram as suas reuniões e começaram a pregar em todos os Estados Unidos. E aquele foi o ano. Ou a América aceitava, ou não aceitava. Era a última chance para a América. A última oportunidade foi em 1956. Ele prega visões e profecia. Eles estão tentando chegar, olha só, o erro fatal. Claro que ela cometeu, e veja o que ela está fazendo agora. Você vê isso nos assuntos governamentais. Eles estão tentando chegar e se ligarem com os árabes. Ainda tem uma doutrina aí que o irmão Brana vai pregar os árabes. Isso é uma doutrina falsa. Isso aí é anti-palavra, anti-mensagem, anti-profecia. Se você vê aqui o que o irmão Brana está falando, não diga que não tem eleito entre os árabes, claro que tem. Porque eles estavam lá no Pentecoste também. Mas, olha, eles estão tentando chegar e se ligarem com os árabes. Olha o erro fatal da América. Eles estão tentando chegar e se ligarem com os árabes. Você sabe, a palavra de Deus diz, seja quem for que amaldiçoar Israel, será amaldiçoado. Por que o Brasil chegou na condição que chegou? Porque o governo foi apoiar os árabes. Por que a Venezuela chegou na condição que chegou? Porque o seu presidente tentou amaldiçoar Israel, morreu. Olha a condição da Venezuela. Olha a condição das nações que se levantaram contra os judeus. Olha a condição da América. Mesmo ela tentando se aproximar, mas ela fez aliança com os árabes. Isso foi em 56, você sabe, quando ela atravessou a linha da misericórdia. Seja quem for que amaldiçoar Israel, será amaldiçoado. Isso é Gênesis capítulo 12. Com certeza, estou com Israel, diz o profeta. Apanharão nossa terra, ou melhor, a tomarão. Certamente os árabes entraram na coisa errada. Claro que entraram, irmão. Olhe para cada nação que se colocou contra os judeus. Elas sucumbiram. Veja a Alemanha. Quando ela se voltou contra os judeus e queimaram os corpos em incineradores, veja o que ela é hoje. Ela é uma nação hoje governada por uma mulher. E aqui vem o Evangelho e faz uma chamada de misericórdia através das nações. Por anos e nós o rejeitamos, melhor dizendo. E agora, operando, o diabo tomando o seu trono, está colocando os corações desses homens políticos contra Israel, e eles estão se unindo com os árabes. Irmão, estamos arruinados. Quanto podemos? Isto é certo. Rapaz, nós afundaremos tão certo quanto o mundo. Eu amo a minha nação. Eu a amo. No que ela se firma. Mas, irmão,
eu amo meu Senhor acima de qualquer coisa. E eu gosto de ver a minha nação de joelhos, mas temo que nunca o façamos. Estamos no fim do tempo. O que aconteceu? Uma multidão mista entrou. Você viu o resultado? Os atentados? A aliança? Veja como saíram quietos do Afeganistão. Olha a surra que tomaram lá no Vietnã. Isso foi depois da aliança. Porque em 45 ganharam a guerra, vieram vitoriosos. Mas depois que rejeitaram a Cristo, tem sido mal visto pelas nações. E agora, no princípio das dores, o mundo sendo atingido. A América foi mais atingida do que qualquer nação do mundo com o coronavírus. Depois o Brasil, as duas nações na qual a mensagem da hora passou. No Brasil já está passando, daqui a pouco até logo, tchau! Ao lugar de segurança, meu irmão, minha irmã, é em Cristo. Segure-se nele. Ele disse, o profeta diz, você não sabe se dorme essa noite. Ele diz, você não sabe se morre essa noite. Você não sabe se terá uma segunda-feira, um domingo. Você não sabe se terá um Natal, uma outra Páscoa. Então, acerte-se com Deus. Observe as nossas igrejas. Há poucos anos atrás, quando eles tinham as igrejas antiquadas da santidade, quando eles estavam do lado de Deus e da justiça, quando as mulheres se vestiam e agiam como dama, quando os homens se vestiam e agiam como homens, quando as pessoas iam à igreja no domingo de manhã, quando eles tinham reunião de oração a noite toda, quando eles tinham aquela forma antiquada, eles tinham um revivamento verdadeiro. Deus abençoava. Ele estipava cada inimigo diante deles. Eles estavam viajando, mas quando a cunha de Acã entrou no arraial, nada restou a não ser destruição. Estamos em nosso caminho. Deus guarda a sua palavra. A hora do teste chegou. A hora do teste chegou para a igreja luterana, a hora do teste chegou para a igreja metodista, a hora do teste chegou para a igreja pentecostal, ela chegou para cada igreja, para cada família, para cada cristão, ela chegou para cada pessoa, a hora do teste, e há somente uma maneira pela qual você pode saber que você está correto. Fique com o plano eterno de Deus, fique com a palavra. Fique com a palavra. Te acerte com Deus. Você, através da internet, acerte sua vida com Deus. O que o seu avô teria dito se o seu bisavô lhes tivesse dito que chegaria o tempo em que as carruagens andariam pelas ruas sem cavalo? Ele teria rido dele, talvez, mas elas estão aqui. Tinha cavalo. Chegou em Wesley, não tinha mais cavalo, era rodas. Hoje não tem mais roda, é um foguete. E a mensagem? Ela veio em fitas, livros, hoje está na voz. Deus ainda continua usando um homem, está na voz. Hoje você não faz uma viagem para a França, Israel, de charrete. Não. Nem de barquinho, não sabendo se chega do outro lado ou não. Hoje você tem um supersônico
Você tem um jato que te leva em poucas horas. Hoje é a voz. E as Escrituras diz: quem tem ouvidos, ouça. A fé vem pelo ouvir, a revelação, o rapto, o novo nascimento vem por ouvir, o alimento vem por ouvir, você come pelo ouvir. Que Deus te abençoe. Pai Celestial, como diz o teu profeta, a rede é lançada e na rede vem muitos peixes, mas vem as aranhas, vem as serpentes, vem a tartaruga, vem o cágado, vem muita espécie, Pai, que não é o teu reino. Eles voltam novamente ao mundo, eles voltam ao sistema, eles ficam por um tempo, mas o peixe morre. O peixe se transforma em alimento. Ó Deus, muito obrigado por ter nos colocado dentro da terra. Muito obrigado pelo novo nascimento, pelo batismo do Espírito Santo. Abençoa cada filho e filha. Dê tua graça, tua bênção para cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo.